Meus irmãos, falar sobre a paciência. Hoje nós temos a doutrina espírita que pode nos ajudar a sermos pacientes. Quando nós não somos pacientes, nós emitimos da nossa mente uma faísca que incendeia, uma faísca que desorganiza o trabalho que Deus nos confiou. Nós conhecemos na doutrina espírita que todos nós somos missionários de Deus ou somos co-criadores. Nós estamos encarnados no corpo físico para acordar seres que viverão a eternidade. E sabemos que os pensamentos agressivos adoecem esses seres que nos constituem, as células, as moléculas, que só através do bálsamo amoroso na impulsão mental nossa, nós teremos um corpo físico saudável. A doutrina espírita, então, associada com a ciência, nos mostra a razão de sermos pacientes. Quando aqueles irmãos que se sentem superior a nós se baseiam no orgulho soberbo e buscam nos humilhar, nós temos que ser pacientes, temos que suportar a dor, suportar aqueles que querem nos ofender, porque se nós revidarmos as expressões odiosas, nós vamos primeiramente nos autodestruir. E nós sabemos da doutrina espírita que todos aqueles que expressam o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o ódio, se autodestroem. Nós sabemos que esses seres que Deus confiou a nós, esses microseres, essas células, não aceitam as expressões da faísca que incendeia, que os destrói. E quando nós emitimos uma faísca do mal, esses seres se desorganizam e geram doenças gravíssimas para nós. E, na maioria das vezes, o câncer. Então, nós temos que compreender, junto com as explicações da ciência espírita, a razão de ser paciente. Nós não podemos, de forma alguma, alterar as nossas expressões para que nós tenhamos um corpo físico saudável, para que nós consigamos evitar as doenças do nosso corpo físico. Nós temos que estar conscientes, com a razão clara, de que nós temos uma missão divina de acordar seres que estão prosseguindo na evolução programada por Deus e que um dia chegarão onde nós nos encontramos. Então, quem quiser ter um corpo saudável, livre das doenças, tem que ser bom, tem que aprender a perdoar, tem que aprender a respeitar o seu semelhante, tem que aceitar a dor com resignação para não expressar o ódio, a inconformação que nos autodestrói, que nos adoecem. Ora, todas as expressões que se distanciam do amor, do bem, da fraternidade, são doentias, causas doenças gravíssimas para nós. Então, a compreensão de que nós somos espíritos a trabalho de Deus, encarnados na Terra, acordando seres que viverão a eternidade, nos dá uma razão profunda de sermos bons, de sermos fraternos, de não expressarmos o mal e nem de fazer o mal, porque nós estaremos primeiramente ferindo a nós mesmos. Ora, nós temos que entender a razão de estarmos encarnados. Nós estamos em busca de transformação moral, de transformação intelectual e de resgatar o auxílio que recebemos
em outros planos evolutivos para chegar na condição espiritual. Todos nós teremos sempre que estar encarnados para comunicar com os nossos semelhantes. O espírito só pode interagir com os seus semelhantes quando estiver num comando de um corpo físico constituído de seres vivos que viverão a eternidade. Então, é muito importante que nós conheçamos o objetivo pelo qual estamos encarnados e a missão de comandar um corpo físico de seres que se renovam constantemente. Nós sabemos que as células que nos constituem se renovam constantemente. Nós sabemos que a nossa respiração impulsiona seres que viverão a eternidade, que é um ato de caridade, é um ato de resgate, de amor. Respirar, quando respiramos, nós estamos processando a evolução de seres que nasceram do hausto de Deus através do processo da fotossíntese das plantas e passam por nossa impulsão mental. Então, é grandioso o objetivo pelos quais estamos encarnados. É uma dívida que todos nós temos para com Deus. Temos que aceitar o corpo físico de forma resignada, sem expressar da nossa mente os fluidos negativos que nos autodestroem, que nos adoecem. Meus irmãos, de muitas formas nós poderemos adoecer o corpo que nos constitui, principalmente no uso de tóxico. Quando nós usamos um tóxico, nós estaremos destruindo essas células que têm vida própria, que estão passando pelo nosso corpo físico para receber o bálsamo do amor e progredirem e desenvolverem. Quando nós fazemos um uso de tóxico, nós adoecemos essas células e geramos doenças para nós. Então, quem quiser estar bem, quem quiser ter saúde física, saúde mental, tem que deixar o uso de tóxico de lado. Hoje se está usando muito tóxico para perceber a vida espiritual. Nós sabemos que os tóxicos têm o poder de principiar o nosso desencarne. Nós começamos a perceber a vida espiritual, colocamos um pé do outro lado da vida e isso nos autodestrói, porque é através da destruição das células que estão sobre o nosso comando, são seres vivos que nasceram do alto de Deus. Então nós não temos o direito de desvirtuar a evolução dessas células que estão sobre o nosso comando. Meus irmãos, nós temos que fazer um conceito da grandeza que somos, que nós somos co-criadores de Deus, que todos nós que estamos no comando de um corpo físico tem uma função importantíssima, determinada por Deus, que nós somos, como o apóstolo João nos diz, vós sois deuses. Ora, todos nós, está no comando de um corpo físico, está processando a evolução de seres que nasceram de Deus para prosseguir na escala evolutiva. Essa é a teoria da evolução. Esses seres começam nas posições ínfimas das moléculas, passam por toda a escala evolutiva e através dos milênios, um dia chegarão onde nós nos encontramos na condição espiritual. Então somos muito importantes. O espírito só comunicará com o próximo através de um corpo físico. Nós sabemos que comandamos um corpo físico de matéria sólida condensada, encarnado agora na Terra, mas que quando passarmos para o plano espiritual, teremos também um corpo físico constituído de matéria que vibra em outra dimensão e que nos conduzirá e que poderemos interagir com o semelhante através dele. Então todos nós somos muito importantes. Nós não temos motivo para ter ódio, para ter revolta, para ter inconformação, para deixar a depressão tomar conta de nós.
porque todos nós vivenciamos numa escola de Deus. Nós estamos nos transformando há milênios incontáveis para atingir a superioridade. E quando fazemos uso de tóxico, nós percebemos as vidas passadas que ficaram para trás no nosso processo evolutivo e muitas vezes nós retornamos nas posições de seres irracionais que nós fomos e voltamos bipolar ou muitas vezes enlouquecidos. Então, conhecer o trabalho que nós realizamos no corpo físico é muito importante para que nós não busquemos destruir essa oportunidade gloriosa que Deus concedeu a todos nós de comandar um corpo físico constituído de trilhões de seres vivos que se renovam constantemente, sofrendo as nossas impulsões amorosas ou balsâmicas e se transformando para o progresso. Que todos nós entendam a grandeza que é, que nós formemos um conceito nobre, grandioso, do destino para o qual foi programado para todos nós e que aceitemos a vida, que aceitemos a vida com resignação, com paciência, sem produzir fluidos maldosos que destroem esses seres que estão sobre o nosso comando. Que Deus nos ajude a entender a grandeza que somos, que abra o nosso entendimento e que cada um de nós entenda que tem uma responsabilidade grandiosa no comando de um corpo físico, acordando seres que viverão a eternidade, resgatando o auxílio que recebemos do passado longínquo, que todos nós estejamos conscientes da grandeza que somos, para que a depressão, para que a revolta, para que o ódio não tome conta de nós, para nos destruir. Então, que Deus nos abençoe e nos dê força para que façamos o melhor dessa passagem encarnados num corpo físico, ajudando irmãos nossos que estão nascendo para a eternidade a acordarem e a prosseguirem a sua trajetória evolutiva. Que Deus abençoe a todos nós e que a compreensão da grandeza de existir e mover em Deus esteja sempre no coração de todos nós. Que assim seja.